Tem uma matéria aqui que a Neia, ela deu o nome, telefone certinho aqui. Ela faz uma pergunta. Quando será que teremos, Madalena, nas escolas públicas, um trabalho sério para conter os desatinos que estão acontecendo sem que haja reação? A Neia diz, eu vejo, por exemplo, o Ministério Público interferir constantemente nas ações da saúde municipal, exigindo, e com toda a razão da Prefeitura, atitudes pontuais. Mas o Ministério Público, os promotores, se calam diante dessa vergonha que é a situação da educação. Eu não sei se em todo o Brasil ou só aqui em Araraquara. Por exemplo, ela diz, na escola da minha filha, alguns professores faltam muito mais do que os médicos das UPAs, e ninguém levanta a bola. Eu gostaria de saber o que vocês têm a dizer. Se vocês têm condições de fazer uma matéria, de levantar, em uma semana, quantos professores acabam não comparecendo às aulas e deixando, logicamente, janelas sobre janelas. Eu gostaria, viu, Fernando, de perguntar a você que trabalha com a educação pública, você, Luiz Antônio, que além de jornalistas estão influenciando, quer dizer, estão, na verdade, atuando na educação e influenciando também a situação da educação nesse nosso Brasil de meu Deus. Mas eu gostaria de perguntar aos nossos ouvintes, Aninha, vamos conversar com coisa séria no telefone aí, o pessoal que está telefonando para cá, tá certo? Que eu quero perguntar aos pais e mães, se realmente isso acontece na escola do seu filho também, seja estadual ou municipal, a falta de professores que acabam faltando da aula, não sei se com atestado ou se tem algum outro tipo de situação, mas eu gostaria de ouvir, porque a Neia está falando da escola dela. Agora eu pergunto, será que o problema é pontual só na escola da Neia? Tá, você tem aqui guardado a escola dela, não vou dizer, só para não influenciar ninguém, mas eu quero saber em que escola o seu filho estuda e se realmente os professores faltam muito. O telefone nosso é 3311-3000 ou 3311-3001. Esse fato é realmente, vamos assim dizer, Fernando, marcante nas escolas públicas? Madalena, a falta de professores, infelizmente, ela é motivada por uma série de fatores, né? Hoje em dia, se você for pegar números, né, os indicadores mostram que o número de pessoas, no caso professores, que faltam através de algum problema médico, atestado, que seja, diminuiu bastante em função das novas regras que o Estado acabou impondo para esses professores. Agora, o maior problema é que não há professores da rede. O governo não vence fazer concurso porque as condições oferecidas para esses profissionais não são nada atraentes. Só para que você tenha ideia, um número aí para que as pessoas também possam ter uma noção do que está acontecendo. Por ano, o Estado de São Paulo perde 8.000 professores. São 8.000 exonerações a cada ano no Estado de São Paulo. Não há concurso que dê conta e supra a necessidade de professores. Bom, o seu lado é né? Dizendo que está faltando não professores que faltam, está faltando professor na rede. Agora, o problema da NEA é dizendo que são professores que estão lá na rede, estão faltando mais do que os médicos nas UPAs, né? Deixa eu ouvir aqui a pessoa que está no ar comigo. Você que está me acompanhando, você é pai ou mãe de aluno? Quem está falando com quem, por favor? Sou pai, Madalena, Jucinê. O Jucinê, né? Jucinê, o seu filho estuda em escola pública, faltam muitos professores, qual que é a sua visão? Pública. É vergonhoso porque as crianças hoje em dia já aprendem muito pouco pela qualidade do ensino, correto? E a falta de professores é constante, é mais que os médicos. A Neia não está errada, correto? Se você me permite, eu posso falar o nome da escola? Pode falar. É na Henriques Cabelo, aqui do Jardim das Hortênsias. Aqui é vergonhoso a falta de professores. Não, tem falta do município na rede, mas dos que estão atuando, o que falta é muito a falta, que nem ela fala, os médicos faltam, o Ministério Público cai de pau em cima. E por que não os médicos? Para melhorar a educação dos professores. Está aí, portanto. Muito. Então, quer dizer, agora, é falta de professor que não existe ou é falta de professor? Tem um professor de matemática, tem um professor de português, mas eles faltam muito. Qual que é a sua visão? Matemática e português é os que mais faltam. Aqui, principalmente aqui na Henriques Cabelo, às vezes as crianças vão para a escola e geralmente meio período a diretora segura na escola, depois dispensa cedo porque os professores faltam às vezes da segunda aula, porque eles têm um rodízio, a criança passa com o professor, depois vai para o outro, troca de salas de aula, e quando chega no horário da troca não tem professor suficiente para atender a criançada, então eles liberam mais cedo. E não é falar para você que é uma vez por semana ou 2, 3 por mês, não. É constante, é muita falta.
Tá certo. Muito obrigado ao senhor, viu? Deixa eu ouvir a outra pessoa que está aqui no ar. Estou falando com quem, por favor? Bom dia. Acho que a linha caiu, Madalena. Vamos tentar restabelecer aqui. Tá certo. É porque... Madalena, esse ouvinte que falou agora se trata de uma escola municipal, né? E a gente tem recebido esporadicamente alguns comentários a respeito realmente, mas nada que identificasse como alguma coisa parecida com o que acontece com a classe médica. Mas me parece também que isso acontece de forma regular e que os professores apresentam muitos atestados. As faltas abonadas mas também. É isso. Agora, a ANEA colocou uma questão muito delicada. Né? Por que a promotoria pública está sempre em cima da questão médica? Tem aí ação e tal, agora é estimulada por alguém? Não está sempre em cima, começou agora também. Não, né? não, mas eu acho que precisa também mas é claro, dar o mesmo tratamento aos professores, lógico. Então, é isso que eu digo a você. Então, tem que ter aí uma situação, né, de parâmetro, né, para a gente poder entender o que está acontecendo com a educação pública no estado de São Paulo. Ana, é muito mais rápido, Ana. Você está no ar já? Então vamos lá. Alô, estou falando com quem, por favor? Alô? Alô, Moisés. Moisés, a sua filha estuda em que escola? Olha, Madalena, agora no momento ele estuda no SESI, né? Uhum. Mas eu tive 4 anos de problema que ele hoje está no segundo do ensino médio, né? E na 5ª, 7ª e 8ª eu mudei nas escolas da região de Selmidei aqui, ele passou em todas, né? Porque cada ano ele ia numa e faltava professor, e eu preocupado com ele, aprender alguma coisa, eu mudava ele de escola, né? E em todas foi o mesmo problema, né? Com a falta de professores. E ainda hoje é a mesma coisa, não mudou nada. Tá aí, portanto. Muito obrigado para o senhor. Viu? Então, hoje seu filho estuda na escola do SESI, né? E qual que é o nível da escola do SESI? O senhor acha boa? Ele já desligou, né? Vamos aqui. Seria bom, né? Saber se lá tem falta de professores também ou não. Certo. Vamos ver mais uma pessoa. Alô, estou falando com quem? Henrique. Henrique, pois não, Henrique. Qual que é a situação? Madalena, na realidade é uma situação até que engraçada. Eu tenho alguns amigos professores, eles se encontram em desespero porque o governo do estado abriu novamente concurso público para professor. O professor ele não é efetivo, ela passou no concurso há 4 anos atrás e esse concurso vai ser caducado e abrir um concurso novo agora em novembro. Se eles não passarem, as pessoas que já passaram nesse concurso estão fora, vão ter que sair da cidade para trabalhar em outro lugar, tendo as vagas aqui na cidade, concurso feito e não assumem. Agora, você tem filho em escola, a questão nossa é realmente de falta de professores, né? São tantos problemas na saúde, na educação, né, que a gente começa... Agora, você não tem filho em escola não, né? Não é o seu caso. Sim. Não, eu tenho filho na escola, tá? Na realidade, às vezes acontece, sim, a falta de um professor no meio do dia, alguma coisa assim, que eles ficam no pátio brincando, fazendo alguma coisa, aguardando outro professor quando não tem o substituto. Tá certo. Então tá aí, portanto, né, uma situação que o que a ANEA colocou é uma realidade, tá certo? Os nossos telefones estão aqui congestionados com falta de professores. Então, Luiz Antônio Nancy, eu creio que nós temos que estimular talvez aí o Ministério, porque me parece que a questão dos médicos, tal, tem alguém que estimula uma situação como essa. Agora, precisaria, né, o assunto chegar à Câmara Municipal, tá certo? Fazer um levantamento nas escolas por escola, estadual e municipal, ver aí, por exemplo, no semestre, primeiro semestre, terminamos um semestre agora, né, em julho. Então, fazer um levantamento de quantas faltas ocorreram, qual a motivação das faltas, porque não pode ser normal. Não pode ser normal uma situação exemplo como do essa. Que aconteceu com os médicos. Deixa eu só concluir, tá certo? Não. Uma vez eu quebrei o pau, tá certo? E como jornalista eu tinha que ter uma referência. Você entende? Não? Então eu peguei, tirei minha filha de uma escola, minhas filhas, 2 filhas, de uma escola privada. Falei, não, eu tenho que experimentar a escola pública, não pode ser possível. Por que eu vou ficar pagando para uma escola privada, vagabunda, ordinária, que tinha professor que até fumava na classe naquele tempo? Minhas filhas hoje estão com quase 40 anos, né? Naquele tempo, com seus 17, 18 anos, 16, 17 anos, tá certo? Então a minha briga foi por aí. E simplesmente eu falei, não, eu vou tirar. Tirei e coloquei aqui o Fernando na escola João Manuel do Amaral. Minhas 2 filhas. De repente, encontrava as 2 acabrunhadas, tristes, mas o que está acontecendo? O professor não tem. Quer dizer, passaram meio ano inteirinho, tá certo? 5, 6 meses inteirinho, sem professor de matemática, sem professor de português. Tive que tirar da escola pública e colocar numa escola particular novamente. Isso naquela época. Isso naquela época, isso faz 20 anos e continua a mesma nojeira, a mesma podridão.
cambada de filhos da mãe. O que estão fazendo com a educação no Brasil? Então, está na hora realmente de dizer o seguinte, olha, vão para o inferno, seus vagabundos. É isso que nós temos que fazer. Eu imaginei, Luiz Antônio, que com aquele movimento que explodiu em julho passado, que a coisa iria realmente acontecer alguma coisa e mudar. Que nada, é só fogo de palha, rapaz. Tá certo? Agora você vê aí, quando você vê os candidatos mais procurados, são aqueles, Paulo Salim Maluf, Tiririca, tenha santa paciência, cidadão. Parece que não vai mudar nunca a coisa desse país. Desalentador. Vamos mudar como, né? Se não há essa renovação. Não, mas também não aparece uma liderança nova, né? E aparecem poucas, né? Diante daquilo que haveria necessidade. Voltando ao assunto da educação... Mas vai ver que no tempo do Maluf a educação era melhor. Será que era, Fernando? Não sei. Eu acho que a educação nunca esteve muito bem, né? Sempre veio aí aos trancos e barrancos. Né? Ela veio piorando, né, ao longo das décadas. Exatamente. Madalena, só para você ter uma ideia da gravidade da situação, por exemplo, eu já estive nessa situação, tenho colegas até hoje nessa. Quando você não consegue vínculo com o Estado, o problema da educação são os vínculos que ele cria. O professor que não é efetivo e até os efetivos não encontram as melhores condições. A coisa é muito instável e o professor vai faltar, vai trocar, vai para outra cidade, vai esperar pintar alguma coisa para deixar aquelas aulas. Isso é muito comum. Agora, há professores que não têm vínculo e ficam de prontidão para apenas substituir. Esse trabalha todo dia. Eu já estive nessa situação. Você fica na sua casa esperando a escola te ligar. Todo dia a escola te liga para substituir alguém, porque todo dia falta professor na rede. Tem gente que trabalha só dessa forma e ganha mais do que o cara que tem um vínculo ali na rede. Então, quer dizer, é um problema que é antigo, permanece, não sei qual é a causa, mas que tem parcela muito grande de culpa do Estado, que não consegue criar vínculo com o professor, tem sem dúvida nenhuma. Agora, voltando àquilo que a gente falava, com relação à educação municipal, né, que me parece que é o caso da reclamação da ouvinte, por que não se faz como fez com a saúde? Porque existem meios, existem mecanismos. É claro que a Secretaria da Educação pode fazer esse levantamento facilmente. Ou será que eles não têm esse tipo de controle? Né? Com certeza... Não tem para onde correr, Nancy. É ruim com o professor faltando, é pior sem ele, porque você não encontra outra peça para substituir. Mas justamente cria-se esse círculo vicioso que acaba acontecendo o que aconteceu com os médicos. O que está acontecendo, o que aconteceu com os médicos. Quer dizer, se os professores estão faltando demais e apresentando atestados por conta disso, quer dizer, isso também precisa ser verificado. Agora, você paga os seus impostos para que o governo possa manter uma escola de qualidade, uma saúde de qualidade, e simplesmente você paga e não recebe. Então aí o sujeito que está pagando tira o seu filho de uma escola pública e esfrega a bunda no chão para poder pagar uma escola particular. Você acha isso normal? Você acha... E aí vem todos eles, né? Uma coisa impressionante, né, Fernando? Cada programa político que eu assisto, eu fico emocionado. Todos eles, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Aquele que sai é uma porcaria, mas eu estou chegando e vou mudar tudo. Aí você olha na cara do cara, você percebe que é velho, que não sei há quanto tempo, não muda nada. Então é isso que eu digo a você, quando será que nós vamos fazer a coisa realmente mudar? Eu acho que estamos precisando acordar realmente. Então, é chegado o momento, viu? Também, viu, do Ministério Público, dos vereadores, estimular o Ministério Público, dizendo, vamos fazer um levantamento para ver o que é isso de tantos professores faltando na escola pública. Qual que é? Um diz, não, falta não, é que não tem professor na rede. Outro diz, não, tem professor na rede, mas o sujeito, ele simplesmente falta. Eu pergunto a você, são remunerados quando falta? Apresentam atestados? Como é que eles vivem? Como é que sustenta sua família faltando tanto? Eu não conseguiria sustentar a minha se eu tivesse tantas faltas no ano. Já ganha tão mal o professor, né? Se faltar e tiver descontado, realmente não sobrevive. Agora o Estado vai se desculpar dizendo que realizou recentemente o maior concurso público da história do Estado com 50 mil vagas. Então não consigo entender onde é que está o problema. Pois não, Fernando, quem que tem aí na linha? Nós temos a secretária da Educação do município, Arari, para falar sobre esse assunto. Bom, Arari, eu estou focando o assunto porque a dona Neia mandou um recado aqui dizendo que é uma vergonha, né? Que filha dela estuda numa escola que os professores faltam mais que os médicos na UPA e ninguém fala absolutamente nada, não se tem uma correção da situação. Arari, pois não, você tem um espaço aí para alegar pela secretaria o que está acontecendo, porque eu ia preparar a resposta para amanhã, né? Mas já que dá tempo hoje, então vamos ouvir a secretária municipal de educação, porque tem a secretária municipal de educação que cuida de uma parte, tem a secretaria estadual de educação que cuida de outra, então a gente fica aí no meio de duas saraivadas de bala, né? Arari, qual que é a sua visão diante da reclamação dos ouvintes? Bom dia.
Bom dia, Madalena. Bom dia a toda a sua equipe, todos os ouvintes. Realmente, Madalena, eu tenho que ser sincera, nós temos realmente um absenteísmo muito grande na rede municipal. Estamos, assim, implantando vários programas, como instituímos o prêmio do Fundeb, mas mesmo assim nós temos absenteísmo, sim. O que compromete, claro que compromete o andamento da rotina aí das escolas. Principalmente na área de professores especialistas, que a maior parte dobra com o Estado, então fica nessa época, começa até a aumentar esse absenteísmo. Estamos fazendo os estudos, criamos uma comissão de estudos, porque realmente esses alunos às vezes ficam muito tempo sem aula. Nós contratamos o ano inteiro, tem contratação, os professores são contratados, mas também lidamos, Madalena, com o apagão do professor de matemática. Isso é sistêmico, tá? Nós não temos professores de matemática contratados. Já fizemos 2 concursos, esgotamos. Então, esse é um apagão atípico, que é específico de matemática. Nós temos muito problema. Eu acredito que seja em todas as redes, tá? E nós estamos implantamos já, né, 1/3 para o professor preparar a aula, para que alivie a sua carga. Eu sou professora, eu sei que é difícil, mas nós estamos implantando todos os direitos do professor. Eu sei que a gente precisa ter tempo para preparar a aula, então hoje custa muito caro para o município. Eles têm 1/3 da jornada para preparar essa aula, para ir para a escola, mas mesmo assim, Madalena, ainda lidamos com absenteísmo, principalmente nas séries finais. Agora, você tem em números percentuais de falta, por exemplo, um semestre, tem esse levantamento detalhado ou não? Você não tem em mãos agora? Nós estamos fazendo, agora em mãos eu não tenho, tá? Porque eu estou até na rua, não estou na secretaria, mas nós estamos fazendo. E chega realmente a 30%, 40%, é um absenteísmo muito grande. Então nós estamos fazendo outras propostas, temos que ver qual é o jeito, porque o prêmio do Fundeb instituímos para premiar aquele professor que não falta, né? Ou que falta menos. Agora, são faltas justificadas, secretária? São com atestados ou não? Simplesmente a falta e é descontado isso do salário, por exemplo? Não, são faltas de atestados. De atestado. Atestados e abonadas também, que é o de direito, né? De direito mesmo. E tá aí. Então, atestados. Tá aí, então aí seria você. Se vai ter uma SEI aliás, sepultaram a SEI, né? Para apurar por que os médicos faltavam e com atestado, então tem que ser feito. Porque eu nunca vi tanto professor e tanto médico. Agora, eu acho que o pingo da bolinha vai mais além, então, Madalena. Se tem atestado para médico, tem atestado para professor, quem é que assina esses atestados? Isso é um documento sério. Você tem que atestar que a pessoa não tem condições de trabalhar. Agora, se ela tem condições de trabalhar e tem gente dando atestado, eu acho que aí se constitui uma coisa muito grave, que é quase que falsidade ideológica. Você afirmar que a pessoa não pode trabalhar, sendo que ela pode. Tenha santa paciência, né? Olha, é uma situação. Obrigado, Arari, sabe? Então, eu levantei o assunto, tá aí levantado. Por isso eu digo a você, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O nosso programa levanta o assunto, sabe? A gente repercute a situação. Mas, olha, é o desespero, é o drama do pai que tem um filho numa escola pública e, coitadinho, não pode pagar uma escola um pouco melhor. Porque é curioso, escola privada isso não acontece. Ninguém fica doente. Ninguém fica doente. Engraçado isso. Então, alguma coisa está errada nesse país. Alguma coisa precisa ser modificada urgente. Por que deixaram chegar nesse ponto? A educação pública era uma preciosidade no meu tempo. Era uma preciosidade. As escolas, os grupos escolares, não tinha falta, rapaz. Quando faltava um professor, a molecada vibrava, não tinha. Tinha o substituto ali na porta. Faltava e entrava substituta. Você percebe? Não? Então, eu não consigo entender o que fizeram, o que arrebentaram com a educação no país. E continuam arrebentando. Eu não posso concordar com uma situação como essa. Não dá, né, Madalena? Não dá para aceitar, né? Mesmo a gente tendo assistido esse desmonte de tanto tempo, de décadas, mas uma coisa é certa, pelo menos no meu entender, apesar da educação já estar ruim há algum tempo, antigamente, pelo menos, ela não era tão municipalizada. A educação era concentrada no Estado. Mas então, eu acho que tinha uma uniformidade. Eu sei, mas me parece que tinha uma uniformidade, alguma coisa. Agora, municipalizada, me parece que, sei lá, a cada gestão, a cada 4 anos, ficam aí criando muitas coisas novas. Para encerrar, eu acredito que não haja solução mesmo. Para não deixar o assunto apenas, olha, passou como um bólido no programa Madalena, no programa da Morada, no programa do nosso time, e simplesmente morreu ali na esquina. Então, quem que será o vereador, tá certo, que vai denunciar o fato ao Ministério Público, como fizeram com a questão da UPA?
tá certo? Não? Pegar uma entrevista com a Arari, que é a secretária do município, a Arari disse aí, 30% dos professores na rede pública municipal faltam com atestados. Quem são os... Um professor, por exemplo, que faltou com atestado, como teve aquele médico que pegou 20 atestados em 6 meses, então eu pergunto a você, esses professores que se beneficiam do atestado estão realmente doentes? Tá certo? Qual que é a comprovação? Será que não faltaram na escola pública, mas deram na sua casa aula particular? Ou faltou no município e deu aula no Estado? Deu aula no Estado. Fazer essa então, tudo isso aí tem que ser apurado. Agora, quem será o vereador que vai ter a coragem de levantar o assunto mas oficial, não simplesmente... Porque nós chegamos até a página 20. Você denuncia aqui, fala, mas nós não somos... não temos poder na mão para poder fazer alguma coisa. Então, um vereador deve denunciar o fato ao Ministério Público. O Ministério Público também pegar a coisa, mas para valer. Dizer o seguinte, olha... Por que será? Agora vem o sindicato e diz, não, está faltando porque o professor não tem isso, não tem aquilo, está doente. Então, tem sempre uma alegação e nós estamos pagando a conta. Essa que é a grande realidade. E não recebendo aquilo que nós estamos pagando, por aquilo que nós estamos pagando. Vamos esperar, Fernando, para ver se alguém vai fazer alguma coisa. Se na reunião da Câmara de amanhã, alguém vai levantar na tribuna e vai dizer, vamos acionar o Ministério Público? A Câmara como um todo, fazer um documento e acionar para o Ministério Público fazer uma apuração? Eu não acredito que isso vá acontecer, não, porque na mesma coisa dos médicos chegou até o Ministério Público, bacana, mas a Câmara já começa a tirar o corpo fora da investigação também.